E se eu te disser que o seu maior problema hoje, aquele que te impede de ir além, não é só ansiedade ou depressão, ainda que essas sejam questões que merecem bastante atenção, mas também não é só a falta de oportunidade, ou muito menos a sua falta de capacidade, como algumas pessoas próximas aí já repetiram para você. Pode ter uma coisa maior e mais complexa ainda. E se eu te disser que o seu maior problema hoje é o seu medo de viver? Isso mesmo, ter o medo da vida, medo de crescer, de decidir, de assumir a própria vida, de bancar suas responsabilidades, de lidar com os riscos. Pois é, meus caros. Algumas pessoas que eu acompanho, seja nos atendimentos clínicos ou mentorias, ou até outros espaços de grupo, com frequência falam que sentem como se estivessem travados na vida, que poderiam até estar mais longe, mais resolvidas, mais seguras, melhor financeiramente, profissionalmente mais estáveis, afetivamente mais conectadas, mas por algum motivo elas não conseguem sair do lugar, não conseguem avançar, mesmo que a vida entregue oportunidades e elas tenham capacidade. É como se tivesse alguma coisa segurando as pernas, assim, até uma força puxando para trás, algumas falam, né? Essas são as principais analogias que aparecem, eu acho que são bem curiosas, e aí que eu te pergunto, você já se sentiu assim, ou conhece alguém que já disse isso para você, que já disse que se sente assim? Porque isso é muito frequente, e esses relatos também são muito frequentes. Mas o importante aqui é outra coisa. É o entender se isso espelha com aquilo que você tem sentido, se isso te incomoda, se isso tudo tem conexão contigo. Porque se tiver, ok. Aí eu vou fazer outra pergunta. Você quer saber mais, entender mais como é que isso acontece? Então senta agora, confortavelmente, pega seu caderninho de anotações, estudos, reflexões e vai ouvindo tudo que eu tenho para te falar até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar de uma forma que pode mudar aí a sua maneira de enxergar a sua própria vida e que pode ser muito interessante para você. Eu quero te mostrar hoje que isso vai além da sua preguiça ou da sua falta de foco, como algumas pessoas já te falaram. Tudo isso pode ser simplesmente o medo da vida. E o interessante é que quando você entende o que é isso e como isso te afeta, muitas coisas começam a fazer sentido. E aí se abrem possibilidades para as próximas construções. Bom, se você já se perguntou isso, né? Será que eu sou uma pessoa que tem medo da vida? Esse vídeo aqui pode ser importante para você. E essa, inclusive, é uma pergunta muito boa para nós começarmos aqui nos aquecendo já. E eu vou perguntar de novo para você. Deixa essa pergunta aqui, já no início, para você poder pensar. Será que eu sou uma pessoa que tem medo da vida? E também, né, tão importante quanto a pergunta é a resposta, né? Entender como ela mobiliza. Então, se pergunte aí, né? Será que eu sou uma pessoa que tem medo da vida? Né? E entenda que essa é uma coisa que eu mesmo quis muito entender durante um tempo, principalmente quando eu fiz parte desse seleto grupo que abrange uma enorme parcela da população e que eu já fui uma pessoa que tive muito medo da vida. Eu fiz parte desse grupo especial. E hoje, na prática, eu te afirmo que muitas pessoas também têm medo da vida. Quando eu fui entendendo todos esses processos, né, eu fui percebendo, e é sobre tudo isso que eu vou falar hoje. Então, se você não me conhece, é um prazer te conhecer e poder me apresentar. Meu nome é Rodrigo Oliveira, sou psicólogo, professor, especialista em saúde mental, terapeuta de várias práticas integrativas, que proporcionam autoconhecimento e com base em tudo que eu já estudei, que eu já busquei, que eu experimentei na prática clínica, na minha vida pessoal, eu sigo aqui orientando pessoas, né, na sua caminhada rumo a si mesmas e na busca de relações um pouquinho mais saudáveis. Então eu estou aqui para te contar por que muitas pessoas têm dificuldade de se sentirem seguras na vida. E eu quero falar um pouco sobre os medos, os nossos medos que muitas vezes parecem infantis. Então esse não é um vídeo específico sobre um único medo, eu sei que tem vários medos diferentes, que se apresentam de várias formas, mas, né, com várias motivações, mas eu quero que você entenda, né, e aqui você vai entender que existe uma base geral que justifica justamente essa questão que é o medo da vida. Mas antes de eu começar, eu quero te convidar já a se inscrever nesse canal, porque sempre tem conteúdos aqui que vão te ajudar na sua caminhada de autoconhecimento, sempre com base em estudos, inclusive, né, teorias e conceitos da psicologia, com um olhar transcendente da espiritualidade, para que você possa entender facinho e aplicar no seu dia a dia. E se você quiser também estar no contato mais próximo comigo, nas trocas, entra aí no meu grupo do WhatsApp, que está aqui na descrição, aqui embaixo. Lá você vai receber a notificação de vídeos novos, né, que vem para o YouTube, e também fica dentro das novidades, indicações de livros, de materiais que eu deixo,
cursos e abertura de inscrições, né, para o grupo de estudo, grupo terapêutico, enfim. E também sempre vai ter uma prévia dos temas das lives que vão acontecer a partir desse mês agora, no domingo, no Instagram, como um preparativo da semana que vai começar. Sempre bom, né, a gente começar a semana com orientações, né? Então fica pertinho de mim, para a gente sempre estar trocando, né, interações, materiais, reflexões, e você sempre estar por dentro do que a gente está falando aqui. Bom, e antes de iniciar, então, já vou tomando um copo d'água aqui, para poder molhar as palavras, né? E é sempre bom começar dizendo que a pessoa que conhece seus medos e as suas feridas, que entende o seu funcionamento, ela sempre vai se relacionar de um modo mais seguro e independente emocionalmente. Mas, Rodrigo, o que faz uma pessoa ter medo da vida? O que é medo da vida adulta? O que envolve a vida adulta? Bom, essa é uma pergunta interessante, né? O que é medo da vida adulta? É o medo de relacionamento com a vida, de se arriscar, medo das responsabilidades, medo de errar, medo de não dar conta, medo de passar de fase, de ir para uma fase mais avançada. Muitas vezes essa é a dificuldade de se sentir adulto na vida. Então dá para ver que ser adulto não é só uma questão de faixa etária, né? Como eu sempre digo. É uma questão de ser adulto, né? É uma questão de posicionamento, de você assumir o risco, de você bancar algumas coisas. Mas por que a gente tem esse medo? Como é que a gente avança? Como é que para de ter medo da vida? Tem um jeito? O que vocês acham? Vocês acham que tem um jeito de parar de ter medo da vida? Tem alguma técnica sobre isso? Bom, o mais importante é entender uma coisa. Uma pessoa só se sente segura quando ela sente que ela sabe as regras do jogo. Quando ela sabe que ela tem ferramentas para poder jogar com a vida. Então, um adulto saudável, ele se cuida, ele cuida dos seus relacionamentos, ele se posiciona, ele sabe fazer acordos, sabe dizer não, sabe projetar seus sonhos, seus objetivos, ele sabe por que ele quer aquilo. E ele se conecta com pessoas para poder alcançar os seus objetivos. Já uma pessoa que tem medo da vida, ela não consegue fazer isso. Geralmente ela nem sabe quem são os seus objetivos, né? E por que isso acontece? Porque ela ainda está numa posição infantil, muitas vezes. Uma posição de proteção, que busca ser cuidada, sempre evitando estar na vida adulta. E por que isso acontece de fato? Então, assim, geralmente, se você tem essa dificuldade, ou você conhece alguém nessa posição, preste atenção no que eu vou te falar. Geralmente isso vem de uma infância difícil, uma infância com abandono, com negligência, onde você provavelmente se sentiu desamparado de alguma forma. Você não teve uma orientação de um adulto, uma pessoa adulta, que fosse capaz de te dar ferramentas para poder lidar com as suas emoções. Você não aprendeu o que você tem que fazer no momento de angústia, como lidar com a sua frustração, como lidar com a sua raiva, com o teu estresse, e muito menos projetar teu sonho, né? Como é que você vai dar passo à frente, como é que você se organiza. Mas eu estou falando isso como se fosse uma coisa muito simples, mas olha, a maioria de nós não recebeu isso. A maioria dos nossos pais também não tiveram essa orientação, eles não sabiam o que eles precisavam fazer, de que forma que eles podiam nos conduzir, oferecer ferramentas para nós, né? Para a gente poder lidar com isso tudo. Muitos de nós fomos super protegidos, com os pais tomando as decisões por nós, dizendo para nós o que a gente tem que fazer. Outras pessoas também não foram nem orientadas, não tiveram nem pais que pudessem dar alguns encaminhamentos, né? Que é a contrapartida disso, né? Então, esse é um ponto importante. E o ponto mais relevante nisso tudo, para poder alcançar esse lugar, inclusive, sobre o medo de poder se posicionar, é o equilíbrio. É o equilíbrio que vai fazer você não ter medo da vida. Você ter apoio para poder errar, para poder arriscar, para você não precisar ser perfeito. Alguns pais têm tanta necessidade de educar os filhos, tornar o filho perfeito, que acabam também exigindo essa perfeição dele, mas a perfeição não educa. Percebe? A perfeição cria uma pressão que faz com que o filho se desconecte dele mesmo, assim, sabe? Que faz com que ele pense que ele não dá conta de fazer nada. Porque tudo precisa ser perfeito, tudo tem que ser o melhor. E como ele não consegue muitas vezes, como ele sabe que às vezes tem situações que ele não vai conseguir ser perfeito, o que ele faz? Ele trava. Então isso traz uma sensação de incapacidade. E isso é extremamente prejudicial para a autoestima dele. E aí você chega na vida adulta, né? Se isso aconteceu com você, você vai chegar na vida adulta acreditando que você tem que acertar sempre, que você tem que ser perfeito, que você tem que dar conta de tudo, tem que fazer o melhor que você pode. Mas aí você vai sentir que você não sabe como fazer isso. E aí o que vai acontecer? Muitas vezes a gente vai travar.
Então, quando a gente chega na vida adulta achando que a gente tem que acertar sempre, ser perfeito, dar conta de tudo, mas a gente não sabe como fazer isso, a pergunta vai ser, puta, o que eu vou fazer? Porque eu vou travar. Então, assim, o que você precisa fazer? Ah, eu sei o que eu preciso fazer na vida adulta, mas eu não consigo. Bom, então tá. Você sabe o que tem que fazer, mas agora você já sabe. Mas você não consegue, então qual que é o próximo passo? Aprender. Você vai ter que aprender. É quase um processo pedagógico. Você tem que aprender. Aprender a desenvolver as habilidades. Aprender a estar no mundo adulto. Você tem que estar no mundo adulto. Mas como assim, Rodrigo, estar no mundo adulto? Estar no mundo adulto é estar conectado com o que está acontecendo, com a vida, com a economia, com o seu sustento, com as suas relações. É isso. Como é que você vai se sustentar? Como é que você vai dar conta de você? Como é que você vai construir sua profissão? Qual é o plano que você tem? Qual que é o teu objetivo? Você também vai precisar cuidar das suas relações, saber conversar, saber fazer acordos, saber dizer, olha, isso não está legal para mim, a gente pode fazer diferente, a gente pode mudar isso, né? Então, assim, você tem sonhos na relação, olha, eu tenho um sonho, como é que a gente faz para alcançar isso? Como é que a gente se organiza para as coisas, né? Então, isso também faz parte do contrato, né? Porque isso tudo é ser adulto, é você saber se posicionar, saber se comunicar. Mas para isso você tem que estar conectado com suas próprias necessidades. Quais são as suas necessidades? Ah, mas eu não sei conversar, não sei dialogar. Então, precisa atender, precisa aprender. Você tem que entender que esse é o ponto que você tem que desenvolver e ir atrás de desenvolver isso. Você não vai desenvolver isso e ficar sentado no sofá, deitado na cama, esperando que a vida haja para você, como uma criança que fica esperando que um adulto venha e faça as coisas por ela. Então, vou te dar uma sugestão. Você está com medo da vida? Então, para e se pergunta agora, do que exatamente você está com medo? Pergunta para você, do que exatamente você está com medo? Do que exatamente você está fugindo? De ser responsável, de ter que dar conta, de ser provedor na família, de ter que sair da casa dos seus pais, de entrar num relacionamento sério, de ter filhos, de avançar para uma próxima fase mais difícil no trabalho, na vida. Enfim, olha para isso tudo, do que você está se escondendo. Depois que você identificar isso, pensa um pouco mais agora e imagina a tua cena temida. Imagina o que aconteceria com você se você assumisse a tua postura, essa posição que você tem medo. Se você fizesse o que você tem medo, o que aconteceria de ruim com você? Deixa eu criar na tua tela mental essa cena temida. Agora, imagina um final para essa história realizando isso. Você fazendo e ao contrário, realizando o que você deseja. Aquilo que você teme, imagina você finalizando isso de uma forma positiva. Com isso dando certo. Qual a sensação que geraria agora em você? O que eu preciso fazer na prática agora para alcançar esse lugar? Esse é um exercício interessante. E provavelmente você sabe o que você precisa fazer, certo? Mas aí você fica sendo visitado por uma ideia de que eu não sei fazer, que eu não dou conta, né? E tá tudo bem. Se eu não sei, aprenda, desenvolva ferramentas. E como é que eu faço isso? Se colocando na vida, assumindo riscos, topando responsabilidades. Eu só vou poder saber como é que é experimentando fazer, assumindo risco, topando a responsabilidade. Porque se você ficar só dizendo, eu não sei, eu não vou fazer porque eu não sei, não dou conta, você está alimentando medo. E o medo só vence quando você não enfrenta. Toda vez que você faz algo novo, você vai sentir medo. E está tudo bem, isso faz parte. Mas você precisa naturalizar isso, de que você vai sentir medo e você tem que fazer. Começa pequeno, você tem medo de se expor? Então, dá um pequeno passo, começa falando para pequenos grupos, pequenas pessoas, 2, 3 pessoas ali, expondo as suas ideias e vai ampliando isso, né? Mesmo que seja difícil, mesmo que você fale um pouco atrapalhado, gagueja, mas fale, se coloque. Eu estou com medo de fazer tal coisa, investir assim, investe pouco, vai observando, vai cuidando, vai fazendo as coisas aos poucos. Quero treinar, mas eu não sei o que, tenho dificuldade. Começa aos poucos, faz um treinozinho leve, não pega pesado com você, né? Vai fazendo. Pelo menos você vai fazendo, né? Pelo menos consigo. A regra é essa, saia com um pelo menos. O que é isso? Pelo menos eu tentei, pelo menos eu consegui um pouco, pelo menos eu fiz, pelo menos eu fui. Então essa sensação ela vai te alimentar, ela vai te impulsionar para o próximo passo. Agora, quem não se propõe a tentar, fica só contando histórias daquilo que não deu certo. Fica só criando e juntando histórias do que não deu certo. Mas só que tudo isso está na sua cabeça. Quem foge, pensa demais e não age. Você tem que fazer o contrário, você tem que agir. Pensar menos e começar a agir mais. E aí os cenários da mente, nossa, são sempre os piores possíveis, né? Vocês sabem disso, né? Quando você entra na ação, você vai e experimenta, você ganha repertório, você aprende com aquilo que deu certo e com aquilo que deu errado também. E é esse o movimento.
mesmo aquilo que deu errado, você também aprende. E você vai ganhando repertório sobre o que você tem que fazer. Você vai ganhando ferramentas e vai construindo a confiança em você mesmo. Então entenda, o processo é gradual. Ninguém nasce pronto. Como dizia meu avô, Salvador, ninguém nasce grande. Então se você sente que você não quer fazer isso sozinho, não dá conta sozinho, tá tudo bem também. Realmente é muito difícil fazer sozinho, olhar e atravessar tudo isso sozinho. Então, procure grupos, pequenas pessoas que têm a mesma dificuldade que você. Vai buscar psicoterapia, vai buscar ajuda terapêutica para poder dar conta disso, né, de fazer essa travessia. Inclusive, aproveitando esse espaço aqui, né, é por isso que eu sigo nessa jornada, acompanhando, né, e caminhando junto, que é para poder contribuir mais. Eu também precisei de uma ajuda profissional para poder entender meu processo, porque sozinho eu sei que é muito difícil. E hoje é isso, eu trabalho com isso, faço grupos terapêuticos, grupos de estudo, justamente para isso, para trazer consciência. O nome do grupo que está aqui, inclusive, é Luz e Consciência. É bacana o nome, né? Mas não é por acaso, não. O nome Luz e Consciência, que a gente mantém lá no WhatsApp, é um espaço de travessia interior também. Porque, psicologicamente, é um caminho de você olhar para a própria sombra e trazer luz para os conteúdos inconscientes, para promover a integração, individuação. E espiritualmente também é um convite para o seu despertar, para o teu reconhecimento da própria essência, a ampliação da consciência para além das ilusões, se reconectando com aquilo que você tem de mais verdadeiro em você. Então é isso. É um espaço virtual, né, o Luz e Consciência, é isso. Como eu disse no início, a ideia é que seja um espaço de trocas e você precisa de um espaço de trocas, onde sempre que possível, dentro da demanda do próprio grupo, a gente deixa materiais de estudo, reflexões, informações sobre atividades, enfim, sobre grupos de estudo e outras oficinas terapêuticas que a gente vai realizando. E sempre vamos dando prévia dos temas que vão rolar no YouTube. Então, assim, já fazendo merchan, é isso, é colocar luz que revela e também gerar consciência que transforma. Então, quando as duas coisas se encontram, nasce aí a possibilidade de você iniciar a sua travessia com integração, com verdade, com presença. Você precisa ir. Ou seja, não adianta só ficar no campo mental, precisa ir para ação, não adianta só luz, coloquei luz aqui, senti. Bom, tomou consciência, aí vou fazer o quê? Precisa ação também, precisa agir, sabe? Isso é a contrapartida, né? Então é isso, já faça isso, já dá o primeiro passo, já vai lá e entra no grupo Luz e Consciência lá, porque lá nós vamos ter espaço para compartilhar saberes ancestrais, saberes científicos e poder co-criar. Então lá tem bastante coisa legal, sempre tem isso. Então, se isso conecta também com aquilo que você busca, né? Que você precisa, clica na descrição para depois você entrar, né? Não tenha medo, né? Medo da vida. Fica lá, fica atento aos grupos terapêuticos, grupos de estudo. Nós vamos estudar, inclusive, as leis herméticas agora, aplicadas à vida, né? Com o olhar da psicologia, da neurociência. Então, tem coisa legal, né? Porque fazendo a correlação agora com o tema de hoje, o objetivo qual que é? Sempre te ajudar. Você se ajudar também a desenvolver ferramentas para melhorar o teu olhar no mundo, o teu olhar com relação às pessoas, né? Para você poder viver melhor no mundo adulto e nas suas relações, de uma forma saudável, sem dependência emocional, sem precisar que os outros decidam por você, porque no fundo, medo da vida é isso, é não confiar no seu próprio discernimento, não acreditar que você é capaz de tomar as decisões da sua vida, é você viver buscando aprovação o tempo todo, mas você tem que fazer isso, sozinho ou acompanhado. E você vai perder o medo da vida quando a sua conexão com você mesmo for forte o suficiente para você confiar em você, para além das máscaras. Você confiar em você até para errar, porque aí você vai poder dizer, eu errei, mas foi a minha escolha, escolher, e assim você vai perdendo medo, vai experimentando, vai arriscando e vai se tornando mais confiante. Faz sentido para você tudo isso que eu estou dizendo agora? Bom, então assim, se fizer sentido, me conta aqui nos comentários, porque eu gosto muito quando vocês trocam comigo aqui, porque isso me estimula a continuar aqui, construindo novos temas e assuntos para continuar trazendo para vocês, porque quando vocês comentam, compartilham, participam, me mostra que vale a pena continuar trazendo esse tipo de reflexão por aqui. Mas agora eu quero saber, e você? Você está com medo do quê? Então reflete bastante e me conta aqui, que eu vou adorar saber. Bom, eu desejo que você tenha uma semana com muito menos medo da vida, muito menos medo da vida e muito mais consciência na tua travessia. Então, nos vemos no próximo vídeo, viu? Até mais!